Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Business de hoje. Meu nome é Gabriel Monteiro e vou lhes acompanhar nesta próxima hora de conversa com as principais companhias do mercado brasileiro. Desta vez para responder uma grande pergunta do nosso público, do apresentador e de boa parte dos investidores que acompanham a programação da BBC News, pelo menos aqueles que não conhecem essa grande companhia que estrutura, que faz parte de toda a infraestrutura do mercado financeiro brasileiro. Estou falando sobre a Com Dinheiro. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Com Dinheiro é uma plataforma de informações voltada para profissionais do mercado financeiro. A empresa começou a sua história como uma ampla base de dados, cuidadosamente compilada e organizada para auxiliar na tomada de decisões de gestores, assessores de investimentos, gerentes e analistas. Com quase 3 décadas de dados sobre ativos nacionais e internacionais, a Com Dinheiro não apenas facilita a decisão de investimentos, mas também acompanha a execução dessas escolhas. Atualmente, a plataforma oferece informações sobre as maiores altas e baixas do mercado, dividend yield de ações e fundos imobiliários, índice preço-lucro, ações preferidas de fundos, além de serviços como a consolidação de carteiras, com ativos brasileiros e estrangeiros, cálculo de performance, correlação e risco de liquidez. Esses serviços são disponibilizados em 3 produtos principais: Basic, Prev e Com Dinheiro Pro, que é a categoria mais avançada de assinatura. Embora apresente características tecnológicas avançadas, a Com Dinheiro não se define apenas como uma empresa de tecnologia, mas sim como uma empresa de finanças que utiliza a tecnologia para resolver necessidades do mercado. Além desse modelo de negócios, a empresa criou uma divisão de projetos personalizados, colaborando com clientes para desenvolver soluções sob medida, como aplicativos e serviços de cálculo de rentabilidade. Fundada em 2012 por Rafael Pasquarelli, a Com Dinheiro foi adquirida em 2022 pelo grupo Nelogica. Juntas, as duas empresas têm como objetivo se tornarem o principal provedor de tecnologia para finanças no mundo. E para você que está nos acompanhando, seja bem-vindo. O BMC Business é um programa semanal. Perdeu as últimas edições, está curioso para saber um pouco mais sobre as companhias que já participaram aqui da nossa programação? Visite o site da BMC News ou nosso canal do YouTube. Tem todos os episódios disponíveis a você, investidor, que é um eterno curioso, quer conhecer mais sobre as grandes companhias deste nosso mercado financeiro brasileiro. Desta vez vamos falar sobre a Com Dinheiro e para isso eu vou convidar à nossa tela o doutor em administração pela FE, professor da Fundação Instituto de Administração e diretor de negócios da Com Dinheiro, Felipe Ferreira. Seja bem-vindo, Felipe. Que prazer enorme tê-lo por aqui. Esta conversa foi postergada, adiada, esticada, puxada, está acontecendo neste momento. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Gabriel, um grande prazer estar aqui na bancada do Business. É um programa que eu acompanho muito e vejo grandes nomes aqui do mercado participando dessa bancada. Poder sentar nessa cadeira aqui, bater esse papo com você, é um grande prazer para mim e para Com Dinheiro. O senhor já esteve nessa cadeira, apresentava os programas aqui ao vivo. Nós temos o Com Dinheiro. É verdade. Todos os dias, praticamente, na nossa grade de programação, a partir do meio-dia. Você que não acompanha o Com Dinheiro, pelo amor de Deus, não marque esta toca, não perca essa oportunidade. O programa incrível de Felipe Ferreira. E a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre o que está por trás do Você com Dinheiro, no caso, a Com Dinheiro, a companhia em si, que para quem acompanha a programação da BMC News conhece, já escutou falar, e a gente está aqui para destrinchar todo o negócio, falar sobre perspectivas, sobre futuro, sobre o que pode acontecer com a companhia neste momento e daqui a alguns anos. São várias perguntas aqui, enigmáticas, filosóficas sobre o negócio, Felipe, mas é um prazerzaço tê-lo por aqui. Assim, eu estava esperando muito por essa conversa e agradeço por ter aceito o nosso convite. Primeiramente, vamos colocar todos no mesmo degrau, no mesmo patamar, alinhar aqui o conhecimento sobre a plataforma, sobre a Com Dinheiro, que é o que trouxe você à BMC News e que deu origem ao programa. O que é, nas tuas palavras, a Com Dinheiro? Como que eu posso descrever a companhia? Eu já descrevi nas minhas, na introdução deste programa, mas eu quero entender de quem está por dentro da operação, quem já faz parte dessa história há muitos anos, o que é a Com Dinheiro para quem está nos acompanhando neste momento. A Com Dinheiro, acho que contar o que é a Com Dinheiro hoje passa pela história da companhia. Agora, tirando um pouco as vestes, né, o jaleco de apresentador do Você com Dinheiro e vindo aqui para a posição de origem,
digamos, executivo da companhia, eu queria trazer um pouco do que foi, de como nós chegamos aqui hoje. A ComDinheiro surgiu como uma base de dados. A gente via a necessidade no mercado financeiro brasileiro de um consolidador, uma plataforma que trouxesse para o investidor um ponto central para a tomada de decisão de investimentos. Isso começou lá em 2012, quando a gente começou compilando grandes plataformas públicas de dados. Então a gente pegava dados lá da CVM, dados da Bolsa e transformava esse conjunto de dados difusos em informações para a tomada de decisão. Então, ao invés de você enxergar uma série de carteiras de fundos dispersas no mercado, através da ComDinheiro você poderia ver quais fundos investem em determinada ação. Então, ao invés de trazer um conjunto de balanços soltos na CVM, a gente conseguiria montar um screener para que você enxergasse quais ações têm determinados critérios. Então a gente surge com essa ideia de transformar um conjunto de dados em tomada de decisão. Ao longo do nosso caminho, Gabriel, a gente foi entendendo as necessidades do mercado. A ComDinheiro surgiu com o propósito justamente de olhar para o mercado, entender as dores e solucioná-las, que é onde lá na frente eu vou definir como a gente se enxerga hoje, né? Mas dentre essa tomada, o que o pessoal trazia para a gente? Olha, uma grande dor do mercado, especialmente de wealth, é conseguir enxergar as posições consolidadas e calcular a rentabilidade dos seus produtos. Parece, para quem está de fora do mercado, uma tarefa relativamente simples. E a gente também achava... Saber o que investe e saber quanto está dando de lucro. Teoricamente, é a base do mercado. Exatamente. Para a gente também parecia simples e que a gente entrou nesse mercado e descobriu que não é. E a gente passou os 10 anos seguintes tentando entender melhor para o cliente de alta renda como ele pode enxergar melhor o seu portfólio de investimento, quais insights ele pode tirar dali. Hoje a ComDinheiro é uma plataforma com mais de 300 ferramentas distintas focadas em tomada de decisão e acompanhamento dessas decisões tomadas. Mas ao longo dessa nossa jornada, a gente foi buscando pessoas e se muita gente no mercado financeiro zela por ser aquela empresa que não é de finanças, é de tecnologia, eu venho aqui dizer o contrário. A ComDinheiro não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de finanças. A gente sabe resolver problemas do mercado financeiro e a tecnologia é o nosso ferramental para isso. Então, a ComDinheiro como instituição busca discutir com o mercado as dores tecnológicas desse mercado e formas de solucioná-la. Seja via plataforma, que é o nosso flagship, a gente vai discutir isso, o modelo de negócio ainda vai passar bastante disso, mas a plataforma que é o flagship, que é o sistema ComDinheiro, especialmente o ComDinheiro Pro, mas também a partir de soluções personalizadas. A gente tem desenvolvido, Gabriel, especialmente ao longo dos últimos 4 anos, a casa ComDinheiro como um lugar de soluções para o investidor institucional, para o profissional de investimentos. Então, se você hoje entra num site de informações e encontra lá dados sobre companhias, provavelmente esse dado é ComDinheiro. Se você entra num comparador de fundos de uma grande instituição, ele vai por trás ter um motorzinho ComDinheiro. Você pede uma lâmina de fundo para o seu gerente no banco, ele vai ser ComDinheiro. A gente foi buscar esse posicionamento como grande engrenagem de tecnologia para mercado financeiro, seja de soluções de prateleira, como o nosso flagship, que é o próprio sistema ComDinheiro, mas seja também como o parceiro, o braço de tecnologia avançado dentro das instituições financeiras que demandam esse tipo de serviço. Acho até interessante a gente entender justamente este ponto, a diferença que você coloca aqui. Não somos uma empresa de tecnologia, somos uma empresa de finanças. Por que essa distinção? Eu já peguei um pouquinho dessa ideia nessa tua primeira fala, mas acho que a gente consegue adicionar mais questionamentos a essa caracterização, essa descrição da ComDinheiro. Empresas de tecnologia há muitas mil, ou milhões, milhares. A gente consegue colocar, se a gente expandir para todo mundo, a tecnologia está em qualquer modelo de negócios. Mas empresas que entendem o mercado financeiro, principalmente o mercado financeiro brasileiro, essas são poucas. Então essa distinção, esse de trás para frente, essa caracterização da ComDinheiro, está muito mais para vocês enxergarem onde está a competitividade de vocês. Vocês não querem ser uma plataforma, vocês querem ser um prestador de serviços para o mercado, participando dessa infraestrutura. Essa é a ideia geral dessa caracterização, dessa descrição do que é a ComDinheiro. Não é uma empresa de tecnologia e se alguém perguntar, você não vai descrever desta forma, é isso?
é uma empresa de serviço. O lugar da Com Dinheiro, Gabriel, é resolver problemas. Eventualmente a gente usa a tecnologia para resolver esses problemas, porque a tecnologia nos permite isso. Mas a ideia não é ser a linha de código mais rápida do mercado, a linha de código mais rápida do Velho Oeste. O nosso negócio é entender a dor do cliente, usar a expertise que a gente tem, conhecendo todas essas casas do mercado, para buscar a melhor e mais eficiente solução. Entregar as soluções que atendam às dores e os problemas dos nossos clientes. Esse é o mote principal. E para isso a gente precisa de pessoas que pensem o mercado financeiro, que conheçam esse mercado financeiro. O nosso head de programação é formado em administração. O nosso head de arquitetura é formado em finanças. Então são pessoas, o fundador da Com Dinheiro, o professor Rafael Pasquarelli, que vocês também conhecem bem, ele esteve aqui comigo no Você Com Dinheiro por muitos momentos, ele é professor de finanças, engenheiro eletricista de formação, mas professor de finanças. A gente sabe sentir a dor desse cliente para justamente criar essas soluções. Eu não estou interessado em construir menos linhas de código ou dar mais tabs na estrutura de código. Eu quero que esse código resolva problemas. Então nossa equipe de desenvolvimento é muito focada em engenheiros. A gente tem muito, nosso time de negócios, pessoas que eventualmente vieram de mercado financeiro, mas sobretudo que tem uma formação sólida em finanças. A nossa proximidade com a academia trouxe recursos muito importantes. Eu mesmo, como você comentou na introdução, sou doutor em finanças, eu dou aula todo dia em finanças, eu vou lá sentir a dor do meu aluno em finanças para trazer soluções que tornem esse mercado mais eficiente, inclusive pela importância que é ter um mercado financeiro eficiente para a economia de um país. Perfeito, me ajuda a criar este boneco. Você menciona soluções para os clientes, para quem sente efetivamente a dor de todos os dias, do cotidiano, o que está errado, o que está ineficiente no modelo de negócios adotado. Isso aí pode ser para qualquer cliente no planeta. A gente está sempre solucionando dores, e a ideia de qualquer negócio é solucionar alguma dor do cliente final. Quem que é o cliente da Com Dinheiro? Quem que consome esse tipo de produto? É o gestor de fundo? É o bancão? É a asset independente? É a casa de análise? É a pessoa física? Eu sou um cliente potencial da Com Dinheiro. Quem que é este cliente? De quem vocês estão monitorando as dores todos os dias, por favor? Todos esses públicos que você trouxe, Gabriel, são clientes com dinheiro, de formas e tamanhos diferentes. Isso tem um pouco a ver com o nosso modelo de negócio também. Mas, resumidamente, em cima do tema que você trouxe, o investidor, pessoa física, poderia ser usuário de Com Dinheiro? Poderia. Esse não é o principal caso de uso. O principal caso de uso é, de fato, o gestor asset independente, que está ali tanto tomando a sua decisão de quais ativos alocar, então vai usar uma ferramenta de ações nossas para monitorar suas empresas, quanto uma asset que está distribuindo fundos, um gestor que distribui fundos, que possa usar Com Dinheiro para monitorar para quais clientes a asset vizinha vende fundos. Quem está investindo no concorrente dele? Fazer uma ferramenta de inteligência de mercado a partir dos dados de Com Dinheiro. E esse é o público que numericamente é mais expressivo para a gente. Assim como, e aí dentro de assets, gestoras, também vou colocar aqui gestoras de patrimônio. Então as wealth, que usam Com Dinheiro, por exemplo, a monitorar as posições dos seus clientes. Mas o que pouca gente em número sabe, mas que é a nossa principal linha de crescimento hoje, que tem como cliente a Com Dinheiro, é o seguinte: a gente trabalha em projetos personalizados. Então uma wealth que queira ter, por exemplo, o próprio aplicativo dela, pode contratar Com Dinheiro e ter lá na App Store o aplicativo da wealth, que é totalmente implantado e sustentado pela Com Dinheiro. Mas que um white label desenvolvido por vocês, com a base de dados de vocês, mas com a cara do cliente. Com toda a cara do cliente. Esse foi o primeiro pé nesse mundo. Tá. Mas hoje a gente sustenta, por exemplo, aplicativos de grandes instituições financeiras. A gente faz o cálculo, a Com Dinheiro e todo o grupo Neológica tem um posicionamento, digamos, low profile na hora de colocar algumas questões. Mas o fato é que grandes bancos, quando você olha o saldo da sua conta lá no aplicativo, estão utilizando Com Dinheiro.
Então, grandes instituições financeiras utilizam o com dinheiro para cálculo das suas posições de rentabilidade. Grandes instituições financeiras utilizam com dinheiro para sustentar seus aplicativos e suas aplicações. Então, nós, nesses projetos, essa é uma das minhas principais atividades dentro da companhia hoje, são criados a 4 mãos. Então, nós sentamos com os bancos, instituições financeiras, corretoras, cooperativas, sentamos com elas na mesa, com o papel em branco, a folha em branco, e discutimos qual é o seu problema, como nós vamos construir em conjunto as soluções a partir das nossas bases tecnológicas, a partir das nossas bases de dados e do nosso expertise. Ao invés de você desenvolver um novo núcleo de tecnologia aqui para tocar esse projeto do zero em um business que você eventualmente não é o seu core, chame a Com Dinheiro, e nós vamos juntos criar uma solução que seja mais rápida de implantar, mais eficiente e mais integralmente personalizada às suas necessidades. Perfeito. Então, para quem está em casa, abriu a conta do banco, viu lá investimentos, consolidada toda a carteira, mostrando a rentabilidade no período, indicando quais os ativos presentes na carteira de cada cliente. Pode ser que seja Com Dinheiro fazendo essa estruturação, selecionando esses dados e separando o que pertence a cada um dos clientes e o que o cliente tem na carteira efetivamente, que está dando resultado, que não está dando resultado, isso consolidado em uma tela única ou em uma apresentação ali promovida pelo banco. Eu vou segurar mais algumas perguntas. Eu tenho um rápido intervalo comercial, senhor Felipe Ferreira. Daqui a pouquinho estaremos de volta no BMC Business com algumas perguntas para o senhor Felipe Ferreira, diretor de negócios da Com Dinheiro. Daqui a pouquinho estaremos de volta, não saia daí. 2 minutinhos, já volta o Business. Estamos de volta ao Business, desta vez conversando com a Com Dinheiro. Felipe Ferreira, diretor de negócios da companhia, está comigo na bancada, ora apresentador, mas a priori diretor da Com Dinheiro. Este é o trabalho primeiro de Felipe Ferreira, está na sua formação primeira também como professor de finanças, como doutor em administração. O apresentador da BMC News ele veio com uma adição recente neste imenso portfólio, neste imenso currículo de Felipe Ferreira. Falamos sobre a companhia, alguns dos seus diferenciais, o que vocês pensam em atender de dores do mercado, quais os principais clientes, como é que vocês tiram valor de toda essa estrutura, senhor Felipe Ferreira? Com Dinheiro já tem bastante tempo no mercado, é uma das plataformas mais tradicionais no Brasil. Se é duradoura, quer dizer que o negócio é sustentável, eu imagino desta forma. O que efetivamente gera de valor dentro do modelo de negócio de vocês? De onde vem a grana que sustenta a Com Dinheiro, os seus investimentos, o seu crescimento? E para entender isso, eu queria entender principalmente quais as principais linhas de receita. Quem que paga a conta da Com Dinheiro no final das contas? Com Dinheiro é um SaaS. O Com Dinheiro como sistema é um SaaS. E esse é o flagship da companhia. Tá? Então, como funciona o próprio modelo de negócios do sistema Com Dinheiro? A gente começa como uma plataforma 100% web-based, então a gente já surgiu dentro de um modelo de acesso online, não um aplicativo instalado em máquina como outros players que vieram antes, e a gente tem esse princípio de facilitar a capilaridade do mercado. Então, ao invés de, como outros terminais são famosos no mercado, cobrar por terminal, então você tem que ter uma máquina física instalada na sua mesa para acessar, você pode acessar o Com Dinheiro pelo seu celular e qualquer pessoa da sua equipe pode acessar simultaneamente. O que importa para a gente é o consumo dos chamados page views. Então, da mesma forma como se você, Gabriel Monteiro, vai entrar num business online, quer comprar mídia do Google, você vai comprar um conjunto de cliques e pagar por cliques. Não Com Dinheiro você paga por cliques, por consultas. Então você vai comprar malhas de 1000 page views e montar suas consultas por ali, independente de quantas pessoas vão acessar. Isso permitiu, inclusive,
dar ao mercado financeiro um outro patamar de capilaridade. A gente tinha anteriormente, se você fosse na agência do seu banco e pedisse a lâmina de um fundo distribuído por eles, o que ele precisaria fazer? Mandar para a matriz uma solicitação para mandar uma lâmina impressa via portfólio, via motoboy, que ele ia imprimir a partir dos dados de alguma dessas plataformas instaladas na máquina que só tinha acesso na matriz. A ComDinheiro muda essa dinâmica. Agora não importa mais se você gera a lâmina na matriz ou em cada uma das agências. Então, se você quisesse na frente do cliente gerar sua lâmina instantaneamente, você conseguiria. Então, a gente quebra essa ideia de que a informação financeira fica restrita a um conjunto pequeno de pessoas e tenta levar ela cada vez mais para próximo do cliente. Os modelos de negócios, especialmente na ferramenta flagship, que é o SaaS, ComDinheiro, é um modelo de negócios por consulta, por acesso, por paid view. Você compra essa massa de paid views, esse é o que a maioria das gestoras, das wealths, utilizam como pacote. Se você é um wealth, sua receita é lastreada no número de clientes, carteiras que você consolida, a gente pode fazer um modelo de negócio, a gente tem modelos de negócios adaptados para que você pague por cliente, se for mais conveniente. Mas o nosso flagship, o modelo que consolidou a gente no mercado, foi o de paid views. Fora isso, a gente tem essa linha de negócio que a gente chama internamente de projetos especiais, que está sob a minha liderança, inclusive, que é, de fato, montar esses projetos personalizados. Nesses casos, geralmente, a gente trabalha com basicamente uma estrutura diária. Como eu comentei, a nossa ideia é ser o posto avançado de tecnologia dentro dessas instituições financeiras. Então, se uma grande plataforma, se um grande banco chama a gente para desenvolver esse projeto, provavelmente a gente vai desenvolver esse projeto a 4 mãos e tende a ter ou um flat fee ou um modelo de receita por nível, por faixa de escala. Então, se for um projeto que vai atingir muitas pessoas, etc., for para ser pensado, a gente tem projetos que são pensados geralmente em escalas de 100, 200 mil usuários. E aí a gente consegue ir escalando até para adequar a infraestrutura àquele porte. Mas usualmente esses projetos têm muito mais uma cara de flat fee do que uma cara de consumo por view, e a gente já monta uma infraestrutura dedicada, a gente busca os elementos tecnológicos que se adaptem a esses projetos e garantam para esse parceiro de grande escala, que vai... Geralmente essa é uma linha de orçamento importante dentro do parceiro, a gente consiga garantir um modelo de negócio que seja mais estável para ele. Então, essa é uma outra das linhas que a gente tem desenvolvido. São esses projetos especiais. Quanto, teoricamente, estes projetos especiais já representam dentro da receita geral da ComDinheiro? Eles são relevantes? É uma linha de negócio que vocês apostam bastante para crescimento? Como que vocês localizam isso dentro do negócio de vocês? Ou o dinheiro mesmo vai ser gerado no que vocês já tradicionalmente oferecem para o cliente, e essa linha de projetos especiais ela é desenvolvida mais para relacionamento com grandes instituições financeiras, para você oferecer outro tipo de produto na outra ponta? Como é que funciona isso dentro da escala do negócio de vocês? Hoje, a gente olha as unidades de negócios como business corporativos. Entendi. Então, dentro de toda a unidade de negócios de serviços profissionais, entra também projetos especiais. Mas a gente tem a gente começou a desenvolver esse mercado entre final de 21 e começo de 22. Perfeito. Hoje já é representativo algo em torno de 20% a 30% da nossa primeira linha. Tá? Mas a gente aposta que esse deve ser a principal vertente de crescimento. A gente está pensando que algo como 50% a 60% do crescimento dos próximos anos venha desta linha de negócios. Né? O próprio ComDinheiro, como plataforma, como SaaS, ele tem uma velocidade de crescimento bastante expressiva e constante ao longo do tempo. Então ele acaba chamando muito desses recursos também. Mas a linha de projetos especiais tem sido fundamental tanto para a gente crescer dentro desse mercado, quanto para a gente gerar valor para essas instituições financeiras que são cada vez mais demandantes desse braço de tecnologia. São perguntas que surgem, então, dessa perspectiva. Primeiro, por que talvez a principal avenida de crescimento para vocês? Porque gera mais margem, porque tem mais mercado do que tem hoje o modelo tradicional de SaaS.
Ou porque o modelo tradicional de SaaS já está talvez no limite do mercado brasileiro, vocês já atendem boa parte do mercado e precisam de outra alternativa para crescimento? Por que vocês enxergam esses projetos especiais como uma oportunidade, por favor? Gabriel, eu não programo melhor que a Google, não programo melhor que a Microsoft e eu não sei fazer IB melhor do que o BTG. Mas eu acho que poucas instituições no mercado financeiro brasileiro e global unem as expertises em finanças e tecnologia como a gente consegue unir. E hoje, a transformação digital do mercado financeiro é absolutamente latente. A gente viu um primeiríssimo pedaço, que foi o acesso às plataformas digitais e o investidor poder fazer seus investimentos sozinho através de um home broker. Ter essa plataforma digital como desintermediadora foi uma disrupção do mercado, mas pode acreditar que ela foi só o princípio de tudo isso. E as instituições financeiras, os grandes bancos, viram nas fintechs concorrentes e foram atrás de buscar novas tecnologias para maximizar a eficiência da sua operação. As fintechs já nascem demandando esse tipo de serviço. O fato é que quem muito bem sabe fazer IB, dificilmente sabe programar tão bem. E não é uma deficiência, você tem que focar no seu negócio. Por um equilíbrio, o nosso modelo de negócio é fundir dois. Então, quando um grande banco como esse precisa atacar um projeto de tecnologia como esse, eu tive a oportunidade de ver projetos como esses tendo algumas dezenas, eventualmente centenas de milhões investidos e morrendo na praia. Por quê? Você contrata uma nova equipe que ela vem de fora, você não acompanha, você não sabe gerir, você não sabe aonde encontrar os recursos corretos para montar essa equipe. E você monta uma equipe grande demais, com expertise de menos, para tentar começar esses produtos tecnológicos, de base tecnológica dentro da sua companhia, dentro da sua instituição financeira. E depois de alguns anos você descobre que todo aquele dinheiro foi jogado fora. Um caso desse, quando chega para a gente, é obviamente uma grande oportunidade de ganho de receita, mas a gente leva para esse cliente uma solução muito mais barata do que ele desenvolver internamente. Muitas vezes ele não sabe no começo, porque ele acha que fazer dentro é barato. Eu ia perguntar isso aí também, porque que a competição com as grandes instituições financeiras, ela pode ficar nesse segundo plano, porque, teoricamente, o banco tem dinheiro para fazer o que quiser, né? Alguns bancos compraram empresas que concorriam com a gente em alguns mercados. O que começa a acontecer com essa empresa? Ela perde o mercado que ela tinha. Por quê? A gente só constrói conhecimento pelas pontes. Hoje, quando eu faço uma cotização para uma carteira de um banco e eu antecipo que ele vai ter problema com come-cota, eu antecipo que ele vai ter problema com portabilidade de preço médio, é porque eu já atendi, nos últimos 10 anos, as multifamily offices das famílias mais endinheiradas do país que já tiveram todo tipo de problema. Não é que eu sei resolver todos os tipos de problemas, inclusive eu consigo listar alguns que são impossíveis de transpor. Só que quando eu chego para conversar com o banco, eu já sei disso, eu já passei por essa dor. E eu consigo levar essa expertise para o próprio banco. Se o banco me comprasse, o negócio morreria. Como morreram? Algumas dessas empresas que bancos compraram para tentar desenvolver internamente, acelerar o processo de desenvolvimento, os bancos jogaram algumas dezenas de milhares de reais no lixo, porque a empresa, sendo de uma instituição financeira, morre. Por construção, eu preciso dessa plataforma aberta para me oxigenar e levar o problema de um lugar para o outro, aprender de um e levar para o outro e continuar amadurecendo o sistema. É isso que permite que a gente construa esse tipo de expertise e continue solucionando o problema dessas instituições. Não faz sentido para as instituições financeiras entrarem nesse business de tecnologia do zero, colocarem uma equipe que vai ter que aprender todos esses 10 anos de novo. 10 mulheres grávidas não fazem um bebê em um mês. Sim. Você não consegue entrar nesse tipo de business e colocar 100, 200, 300 milhões, 1 bilhão de reais e achar que no fim de um ano você vai ter todo o business resolvido. A gente encontrou problemas pelo tempo, mas pior do que pelo tempo, pela conversa com diferentes dores e abordagens diferentes das diferentes dores. Isso acelera muito esse projeto. E acelerando esse projeto, eu gero uma economia de custo substancial
pela não destruição de valor que a gente comentou já, mas eu crio valor por trazer novas perspectivas. A nossa maior geração de valor, por isso que a gente aposta tanto nesses projetos especiais, é sentar com o cliente e ajudar ele a gerar valor, e eu vou capturar um pedaço desse valor na cadeia. Isso é cadeia de valor, princípios básicos de administração, mas se eu estivesse só preocupado em aumentar o número de tabs de uma determinada linha, eu não ia atender essa discussão com o cliente. Entendi. Se você for só o programador, só a empresa de tecnologia, fala, cara, eu só preciso criar uma plataforma que solucione este problema e ponto final, você não teria essa discussão, você não teria essa criação de valor. Essa é a barreira de entrada do negócio? Porque assim, a gente fala de dados, é uma plataforma de dados, dados públicos, dados históricos, vocês já têm bastante dados na plataforma de vocês, mas o dado ele fica num segundo plano, nessa barreira de entrada. Claro, é importante, mas não é fundamental, não é o mais importante para quem entra nesse mercado? A gente tem essa discussão nos fóruns, nos comitês, especialmente do Conselho de Administração, recorrentemente. E a gente tem uma máxima que é o seguinte: se alguém entrasse, invadisse os nossos servidores e pegasse a nossa base de dados inteira do jeito que ela está hoje, amanhã ela não valeria nada. O que importa para a gente é o desenvolvimento do expertise na leitura e organização desses dados. Então, os balanços das companhias estão abertos e disponíveis na CVM, são dados regulados. Perfeito. As carteiras dos fundos estão lá, são dados regulados. Agora, descobrir quais são os títulos bancários a vencer na semana que vem na carteira dos fundos para a tesouraria de um banco prospectar o fundo, envolve expertise, envolve inteligência. E eu não estou falando só de inteligência artificial. Inteligência artificial a gente pode falar num capítulo à parte aqui. Mas eu estou falando de inteligência humana. Quais dados são relevantes e como organizá-los de modo a apoiar a tomada de decisão de maneira rápida. Tinha um programa de trainee de um grande banco que, usualmente, quando o trainee entrava, ele ligava para a gente e falava: olha, eu quero montar minha própria base de dados com os dados de empresa. Eu falava: o trainee da turma anterior me pediu a mesma coisa, só que você tem que entender que os balanços não são entregues padronizados, eles têm essas e essas dores. Você, na hora de montar essa consulta, sei que por aqui parece ser super melhor, porque é mais específico, mas você vai cair nessa e nessa limitação. Eu falava: não, manda que eu trato aqui. Ele ia lá, rodava o Python, pegava todos os balanços da Com Dinheiro, 6 meses depois, acabava o programa de trainee, ele me ligava e falava: olha, eu quero começar a usar os dados que já vêm estruturados da Com Dinheiro. A gente já sofreu muito, a gente já queimou muito arroz. Esse conhecimento acumulado impede que você, do dia para a noite, coloque um outro sistema como esse de pé. Mas, sobretudo, ele é um sistema vivo. A gente está todo dia conversando com os clientes e pensando novas soluções marginais, com base no que a gente já conhece e já construiu. Então, se você tivesse acesso ao nosso código hoje, se você tivesse acesso à nossa base de dados hoje, amanhã você estaria defasado. E a gente trabalha, a gente tem sempre que a gente incorpora um grupo de funcionários, a gente tem uma apresentação, a gente traz para a conversa as novas pessoas e mostra um pouco do que é a nossa perspectiva de negócio. E uma coisa que eu sempre levo nessas apresentações é: daqui 2 anos, metade da companhia vai ser de coisas que metade da companhia, das consultas, da receita, metade de cada uma das linhas, quando a gente quebra o nosso BP, será de coisas que há 2 anos sequer existiam. O grande ponto é a capacidade de criar novas tecnologias e de transformar o mercado financeiro a partir dessas tecnologias. Perfeito. Eu tenho várias perguntas sobre isso, mas eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial. 2 minutinhos a você que está nos assistindo. Estaremos de volta com o BMC Business daqui pouquinho tempo. Dá tempo de correr, pegar uma água, voltar, mas não dá muito tempo, porque senão você vai perder a conversa, essa conversa incrível com a Com Dinheiro sobre estruturação deste modelo de negócios, participação na infraestrutura do mercado financeiro nacional. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o BMC Business, dessa vez conversando com a Com Dinheiro. Felipe, nós falávamos sobre base de dados, de perspectivas
o que vocês fazem hoje dentro da companhia para dar essa qualificação, esse diferencial para Com Dinheiro. E eu tenho algumas perguntas relacionadas a isso. Primeiro, a gente separou aqui a atuação da companhia em alguns segmentos. Tem aquele segmento de atendimento direto a gestoras, a assets, a escritórios de wealth, de administração de patrimônio. Este talvez um produto mais escalável, já está pronto, acesso à plataforma da Com Dinheiro e aqueles projetos especiais desenvolvidos especificamente com instituições financeiras, com escritórios, e aí você tem um mercado bastante amplo para atuar com estas soluções desenvolvidas internamente para atender dores de mercado. Para esse segmento mais tradicional, do que se conhece como a Com Dinheiro, vocês usam dados públicos, estes dados estão amplamente disponíveis em mercado, hoje com a internet é até fácil ter acesso a eles, cada empresa tem o seu site de relações com investidores, cada empresa emite um relatório super completo das demonstrações financeiras do trimestre, os fundos de investimento também têm um canal de comunicação direto com os investidores, o que me gera a pergunta de por que eu assinaria uma plataforma cara como a Com Dinheiro na cabeça de quem está ali assinando, quem está fazendo esta assinatura, para ter dados que são públicos, estão amplamente disponíveis, já há plataformas até gratuitas que me fornecem esse tipo de conteúdo, não totalmente, mas parcialmente, mas pode me atender ali no dia a dia. Por que raios eu assinaria a Com Dinheiro? Por que raios eu fecharia um contrato com você ou com outro representante da Com Dinheiro que está batendo na minha porta, por favor? Essa é uma pergunta que eu estou querendo fazer desde o começo do programa. Para começo de conversa, a gente está falando de qualidade, profissionalismo e ganho de tempo. Parte dos nossos dados, depois eu conto sobre como são os dados adquiridos, licenciados também, mas uma boa parte dos nossos dados de fato é pública. Se você pudesse visitar o site da CVM, você pode absorver os balancetes dos fundos, você pode capturar as carteiras dos fundos, e se você tivesse um FOF que investe em outro, que investe no fundo master, que investe em um conjunto de outros fundos, você poderia capturar cada uma dessas carteiras e ver a composição final do seu portfólio. Você levaria alguns dias para fazer isso. E com dinheiro você consegue isso com literalmente um clique. Mas esse é o começo da coisa. O Com Dinheiro te ajuda, inclusive, a pensar as perguntas, como eu comentei. A tesouraria de um banco poderia perguntar para os seus fundos quem tem algum valor vencendo a que momento de outro concorrente dele que poderia ter apetite por fazer uma nova alocação. Poderia. Isso levaria alguns dias e ele não sabe se a resposta que ele teria dos clientes seria a correta. No Com Dinheiro, você com literalmente um clique consegue ver, colocar lá o seu banco concorrente e ver quais são as emissões vencendo na semana que vem. Você poderia tentar montar a partir de um código de Python essa mesma estrutura e montar sozinho? Poderia. Isso levaria alguns meses, você cairia um monte de problemas de códigos que a gente já enfrentou e resolveu, e eventualmente, se tudo der certo, você levaria algum tempo para chegar nessa mesma informação. Só que você tem um custo de hora homem aplicado aí. Você teria que montar essa área de tecnologia e gastar horas de programadores fazendo uma coisa que ele não é treinado para fazer, e que a gente faz em larga escala, é muito mais rápido. Outra coisa, imagina que você queira fazer um backtesting. Eu quero saber, por exemplo, se eu comprasse só as empresas do IBOV que tiveram o maior ROE, se ela me garantiria um retorno maior do que o IBOV ou não. Imagina quanto tempo você levaria capturando os balanços, montando essas estruturas, selecionando quais empresas teriam, montando os históricos de retorno para então calcular esse backtesting. No Com Dinheiro você consegue programar esse backtesting instantaneamente. E não mais do que alguns segundos você teria esse mesmo backtesting. Então isso permite que você faça centenas de backtestings nesse mesmo tempo. Consequentemente, você vai ter centenas de modelos diferentes e vai conseguir testar essas centenas de modelos até chegar num fundo melhor para o seu cliente. Não tem segredo. A gestora vive de gerar alfa e vender cota. E gerar alfa vende cota. Então, se você consegue fazer centenas de backtestings, melhora seu fundo, você gera mais alfa para o mercado e vai vender mais. Vai captar mais. Se você quiser fazer sozinho em casa, você pode fazer? Pode, vai demorar muito tempo e provavelmente vai chegar numa qualidade pior. Ah, mas por que eu não uso um site aberto? Provavelmente, o próprio dono do site aberto usaria um Com Dinheiro para fazer, não o site dele.
Nível de tratamento de dados. Eu não sei se quem está em casa já se deparou com esse problema. Perfeito. Uma ação da Gol tem uma coisa chamada direito econômico assimétrico. Porque as ações preferenciais têm um direito econômico desproporcional maior do que o das ordinárias. Se você coloca num terminal estrangeiro, de primeira linha, e pede valor de mercado da Gol, ele vai dar errado. Porque ele não está aqui vendo. A gente tem acesso às como a gente conversa com os bancos, como tratar determinado tipo de evento. Você sozinho em casa não vai chegar a essa mesma conclusão. O custo, se você tem um custo, se você é um gestor profissional de carteiras, o seu custo de hora homem para ficar gastando tempo em organizar dados nunca vai se pagar em termos a usar uma plataforma como a nossa. Perfeito. Mas acima de tudo, se você ligar para a gente com um problema de organização de dados, a gente não só tem o dado, a gente vai te ajudar a pensar a sua dor real, pensar os caminhos de resolver e te entregar uma solução. Você não está contratando um conjunto de clientes, você está contratando uma consultoria, que é muito, muito, muito barata quando comparado com o tipo de dor que você resolve dentro de uma companhia, especialmente se você é um profissional, se você é um investidor institucional. Perfeito. A gente falou sobre perspectivas de crescimento. Eu tenho algumas perguntas sobre isso, viu, Felipe? Mas primeiro, eu queria falar sobre o seguinte. Quanto que a ComDinheiro, ou o modelo de negócio de vocês, é sensível ao momento de mercado? A gente tem um monte de fundo multimercado já arrancando os cabelos, pedindo arrego, porque o momento está terrível. Isso leva os fundos a cortarem a ComDinheiro, porque eu tenho diversas plataformas que eu uso no meu dia a dia, eu usava, que em determinado momento do meu ano ou do meu trimestre eu tive que parar, que eu tive de cortar, porque no final das contas não me fazia diferença, ou não me fazia tanta diferença para gerar o meu resultado final. Isso acontece com a ComDinheiro, o momento de mercado gera distratos, gera não renovações. Como que funciona essa colocação? Ou o serviço de vocês ele é tão intrínseco ao serviço de uma gestora, de uma pequena asset, de uma grande casa de análises ou de uma gestora de patrimônio? Como é que isso se encaixa no dia a dia do seu cliente, por favor? Eu vou te dar 2 números. A última vez que eu tive o cálculo de lifetime do meu cliente, Perfeito. Se eu não considero os cancelamentos, o que acontece? Um cliente ele pode crescer na base, e esse é o mais comum com dinheiro. Então, se eu não considero o upsell para os clientes que permanecem na base, vou fazer o contrário primeiro. Considerando o upsell, Perfeito. Ou seja, entrou um cliente, um aumenta e o outro morre, nosso lifetime é de cerca de 80 anos. Se eu não considero o upsell, então todo mundo que morreu, então eu vou fazer basicamente por giro de CNPJs, meu lifetime está na casa de 8, 9 anos. Qual que é o maior motivo de perda de cliente? É a mortalidade da asset. Porque existe uma taxa de mortalidade natural na asset. Você não é todo mundo que dá certo, né? Não é todo mundo que dá certo. Você pensou num projeto, vou montar uma asset de ações, aí vem Covid e você quebrou, antes de sair do outro lado de Covid. Perfeito. Isso acontece e isso impacta o nosso business. Mas a gente está falando de uma taxa muito baixa como modelo de negócio. Você me perguntou, poxa, eu tive plataformas que eu cancelei. Isso acontece com a ComDinheiro? De novo, ComDinheiro é core business para uma asset, é core business para um alpha. Eu não cancelo o meu histórico de rentabilidade do cliente. Eu posso trocar? Posso. Existem outros players. Geralmente, na ComDinheiro, a gente mapeia players por área usuária. Não é nem por modelo de negócio. Entendi. Dificilmente um concorrente vai querer entrar nas frentes que a gente entra, todas ao mesmo tempo. Então, mas a gente não é que não tem concorrente, tem concorrente para determinadas áreas. E eventualmente o cliente pode migrar? Pode. No entanto, a ComDinheiro te entrega um ecossistema inteiro. Então você tem um cliente que tinha um software de consolidação, um software de inteligência de mercado para a área comercial, um software de base de dados. Poxa, ele consolidar tudo isso com a ComDinheiro traz uma série de vantagens. Sem contar que se eu trago, como eu já tenho as minhas ferramentas de inteligência e análise, se uma wealth
uma asset, traz a carteira administrada dela do cliente para dentro da Condinheiro, ela pode calcular o beta na mesma ferramenta que ela calcula o beta do fundo, com a mesma memória de cálculo. Isso é impossível para uma ferramenta que só faça consolidação de carteiras. Eu consigo explodir e calcular o VaR, decomposição de fatores de risco, da mesma forma que eu calculo para os fundos de mercado, que seria impossível para uma ferramenta que só faz consolidação de carteiras. Uma vez que você está dentro desse ecossistema, por que você sairia? Ah, mas o vizinho é mais barato. Tudo bem, você arriscaria passar a calcular errado o VaR da sua carteira, ter que tirar daquilo, colocar no Excel para economizar 10, 20, 30% da receita que você tem com um cliente de ultra high, um cliente de patrimônio expressivo. Imagina a dor de cabeça que você teria de marcar uma posição a mercado errada. A gente tem os próprios cálculos de marcação a mercado. Os principais órgãos reguladores e autorreguladores do mercado financeiro brasileiro usam a Condinheiro para olhar os seus próprios dados. Perfeito. Temos mais um bloco, última, a derradeira deste programa. Eu vou convidar o investidor, o espectador que está nos assistindo agora, a tomar uma água, a acompanhar os nossos intervalos comerciais. Daqui a pouquinho estaremos de volta com o Business. Estamos de volta ao Business de hoje, falando com a Condinheiro. Felipe Ferreira está aqui conosco, diretor de negócios da companhia, e eu queria entender perspectivas de crescimento. Nós temos a plataforma muito consolidada no mercado, utilizada por boa parte das gestoras, das instituições financeiras, dos escritórios de atendimento a clientes de alta renda para consolidar este patrimônio. Mas falávamos anteriormente que você enxerga, ou a Condinheiro enxerga, a perspectiva de crescimento no atendimento personalizado, nos novos projetos, projetos especiais desenvolvidos juntos com o cliente. Este desenvolvimento em conjunto com o cliente, essa praticamente uma consultoria que o cliente pode estar contratando, ela tem um custo bastante elevado. Não é uma plataforma escalável como é a plataforma tradicional da Condinheiro. Isso para gerar crescimento, para você conseguir abocanhar uma fatia deste mercado, é bastante custoso. Como vocês enxergam essa necessidade de aplicação de capital o tempo todo para contratar mão de obra aí especializadíssima, como é o caso da Condinheiro? Afinal, aí está o diferencial, não na base de dados, mas sim no tratamento destes dados, para conseguir crescer em um momento bastante difícil de mercado. Senhor Felipe Ferreira, vocês têm essa capacidade de financiar, de crescer de forma estruturada e saudável nessas linhas de crescimento? Gente boa e processo muda o jogo, Gabriel. Quando a gente fala de tecnologia, não é só tecnologia como, de novo, linhas de código, mas é saber transmitir conhecimento. Então hoje, quando um analista de Condinheiro entra na empresa, ele tem um conjunto de pessoas que o suportam a sair e dar um degrau a mais. A gente tinha essa premissa, essa tecnologia muito enraigada desde o começo da Condinheiro. A ideia é que você sempre entregue um nível a mais do que você entregaria em qualquer outra companhia. A gente conseguir dar de estrutura para o nosso time um conjunto de elementos que vão potencializar a própria entrega dele. E a gente vai estar sempre um degrau à frente. A Condinheiro começou dentro da academia. Ter acesso a pessoas diferenciadas, a mentes diferenciadas, mentes brilhantes, nos permite alçar voos de formas distintas. Eu não penso... a gente nunca teve aquela cultura dentro da Condinheiro workaholic, você trabalhar 16 horas por dia. São 8 horas muito bem trabalhadas. Aproveitadas. Muito bem aproveitadas. Então, entregar o máximo dali, trabalhando de maneira esperta, disseminando conhecimento, pessoas colocando esforços conjuntos na mesma direção. Isso, Gabriel, tira um monte de ineficiências do jogo. E aqui no Brasil a gente tem uma oportunidade singular. A gente tem um país excepcional para serviço e projeto. A Embraer está aí para trazer um evento, uma empresa externa, de que, olha, a gente consegue bons engenheiros para fazer projetos a nível global
e com uma estrutura de custos interessante. E a mesma coisa acontece conosco. A gente traz gente muito boa, que consegue entregar resultados muito fora da curva, em que cada nova peça dessa engrenagem consegue se desenvolver e desenvolver a companhia, gerando valor para a cadeia inteira, inclusive para a gente, e que a gente consiga crescer de maneira sólida e saudável. Para os próximos anos, qual a preocupação, Felipe? Tecnologia, ela muda o tempo inteiro. A expertise, talvez não. Mas os problemas, eles surgem a cada dia. Qual que é a preocupação de vocês em investir altamente em tecnologia? Afinal, inteligência artificial pode deixar algumas plataformas obsoletas em alguns anos, poucos anos talvez, do jeito que está avançando. Qual que é a preocupação daqui para frente? Inteligência artificial passa por saber fazer as boas perguntas. O que eu te expliquei que é o business até agora? É expertise. O que acontece é o seguinte, quando a gente está falando agora de inteligência artificial. Inclusive a NVIDIA foi o programa antes desse aqui. Inclusive, excelente programa. Inclusive, o programa da NVIDIA foi semana passada. Nesta semana a gente está conversando com você, que é uma plataforma de tecnologia voltada a finanças, meu cara. E a gente estava conversando antes da conversa com a NVIDIA sobre o uso de AI no Brasil. E aí eu vou trazer esse tema aqui. Eu já vi algumas outras plataformas comentando sobre o uso de inteligência artificial. Para quê? Processar dados internos. Olhar para dentro. A Com-Dinheiro lançou, agora em agosto desse ano, durante a feira, a Expert da XP, a gente lançou a primeira grande aplicação de AI para o uso, para dar inteligência à tomada de decisão em finanças. Hoje, se você pergunta, isso pode ser por voz ou por texto, Com-Dinheiro, qual foi o retorno, me dá aí a lâmina do Fundo Verde Master desde o início. Ele já te devolve a lâmina. Inclusive, ele vai entender qual é o Fundo Verde Master com esse jargão de mercado, Perfeito. Traçar o período desde o início e te entregar a lâmina. Porque a gente não está preocupado, de novo, em ser ultra eficiente para dentro. Minha preocupação é em resolver problemas. A tecnologia não é um empecilho. Ela ajuda a gente a resolver os problemas do nosso cliente mais rápido. O cliente não pode passar por cima da gente e buscar o AI? Ele podia passar por cima da gente e escrever PHP esse tempo todo. Por que ele não faz isso? Porque ele precisa da gente, o nosso lugar nesse mercado é justamente fazer as perguntas certas, que vão ser potencializadas com o AI. Quais são os desafios para os próximos anos? Continuar esse entendimento, do cliente e aproveitar as tecnologias que estão vindo para potencializar tudo isso. Tem o pessoal do grupo Deloitte depois me puxa a orelha por antecipar informação como essa, mas o que a gente tem trabalhado nos últimos anos é como é que eu vou usar AI para olhar as carteiras e já dar as próprias sugestões e recomendações marginais de investimento. Só que a gente não começou a trabalhar isso quando o ChatGPT foi lançado. A gente começou a trabalhar isso quando saíram os primeiros artigos acadêmicos sobre o uso de tecnologia para processamento de dados em larga escala lá atrás. Há 2 anos eu estava com um congresso em Portugal para discutir como usar leitura de imagem para processar dados de trading. A gente não está começando a olhar a tecnologia com AI agora. A gente busca isso, está na fronteira do que tem de desenvolvimento tecnológico consistentemente. E aí isso tem a ver também, a nossa fusão com o grupo Nelogica em 2022, a gente hoje o maior grupo de tecnologia para mercado financeiro, não só do Brasil, mas de América Latina, em termos de número de desenvolvedores, capilaridade e assim por diante, e a gente está recorrentemente puxando a corda para aumentar a distância, não deixando que o mercado nos siga e encurte essa distância. A gente está olhando segundo a segundo o que mais a gente vai fazer com o que novo vem de tecnologia. E eu acho que o que muda o jogo não foi o que foi construído até agora. A geração de valor de Com-Dinheiro está na capacidade de continuar esticando a corda dia a dia. Perfeito. No filme De Volta para o Futuro, eu vou usar minhas referências cinematográficas. O rapaz leva uma foto para o passado, que sempre que vai mudando alguma coisinha, aquela fotografia que ele tem do que pode ser no futuro vai mudando. Então alguma coisa acontece. Tinha uma fotografia do que seria Com-Dinheiro no futuro, com todos esses projetos imaginados. Você tocou num ponto interessante, vai ser a minha última pergunta.
A compra pela Nelogica muda essa fotografia? Vocês imaginam a Com Dinheiro de uma outra forma a partir de agora? Como é que está mudando essa estrutura da fotografia? E claro, como que vocês imaginam a Com Dinheiro? O que está nessa fotografia que vocês estão enxergando hoje? A junção entre as duas empresas foi a junção do mesmo sonho. A primeira reunião que a gente teve com o Boschetti, ele trouxe, olha, eu quero que a gente seja referência não só Brasil, mas global em tecnologia e mercado financeiro. Eu abri o slide que a gente tinha de Com Dinheiro e mostrei que era o primeiro slide da apresentação. Eu quero que eu queria antes da junção e eu quero hoje que daqui 5 anos, quando uma grande instituição financeira aí esbarre em um problema tecnológico, um desafio tecnológico, não precisa ser um problema, pode ser uma solução, mas esbarre num desafio tecnológico, ao invés de primeiro ele pensar em desenvolver dentro de casa e passar por todas as dores e os atritos que a gente conversou, ela procure a Com Dinheiro. Primeiro winning Brasil, então vamos atacar isso para o mercado financeiro local, mas a nossa projeção é para que nos próximos anos a gente seja uma plataforma, não estou falando mais só com o chapéu Com Dinheiro, mas como grupo, a gente seja a principal plataforma, principal provedor de tecnologia para finanças no mundo. E a gente transforme o Brasil, como já é um país de referência em mercado financeiro. O pessoal, às vezes, a gente encontra essa síndrome de vira-lata, mas esquece que a gente está entre as 10 maiores bolsas do mundo. Eu quero que a gente também seja referência em tecnologia para esse mercado e promova essa tecnologia para todas as instituições financeiras no mundo. Felipe Ferreira, muito obrigado pela participação. Que prazerzaço tê-lo por aqui. Volte mais vezes. Grande prazer, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui no Business com você. Felipe Ferreira, diretor de negócios da Com Dinheiro. Programa especialíssimo. Estará disponível no nosso canal do YouTube para você que perdeu parte dessa conversa. Eu volto na próxima semana com mais uma grande companhia brasileira no BMC Business. Muito obrigado por nos acompanhar. Tchau, tchau.